Boa tarde. Então, dando sequência ao ciclo de debates com o DASPB, Departamento de Acolhida, Saúde Psicossocial e Bem-Estar, né, da Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantis da UERJ. O tema hoje é a realidade da Covid-19 para pacientes e familiares, experiência da psicologia no UP. Eu sou Vinícius Garriba, sou professor do Instituto de Psicologia da UERJ, e tenho aqui comigo, nas falas que se seguirão, tenho aqui comigo, então, a Catarine Vieira, que é psicóloga do Núcleo Perinatal do UP-UERJ, especialista em psicologia clínica institucional, mestre em saúde coletiva pelo IMS da UERJ. A Mariana Almeida Cabelo, que é psicóloga do IP-UERJ, com atuação no UP, especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia, mestrando no programa de mestrado profissional em atenção psicossocial do IPUB, na UFRJ, e Andréa Albuquerque, que é psicóloga do UP e doutora em teoria psicanalítica pelo UFRJ. Então, a gente as três vão tratar desse tema a partir de diferentes inserções no Hospital Universitário Pedro Ernesto, e eu passo a palavra inicialmente para a Catarine Vieira. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre assistência psicológica no hospital, nesse momento aí, né, nesses tempos de pandemia, de Covid. Tem sido uma experiência muito desafiadora. Eu vou falar da minha experiência no contexto de atuação do núcleo perinatal, que é a maternidade do Hospital Pedro Ernesto. É uma maternidade voltada para assistência de alto risco às gestantes e aos bebês recém-nascidos também, considerados de alto risco. Então, o nosso público, né, a nossa clientela, já de antemão, é uma clientela considerada de risco, inclusive para do Covid-19, atende esses critérios de risco, o que exige uma alta complexidade na assistência de geral, né, na assistência médica, psicológica, de uma equipe multidisciplinar. Nós atuamos, toda assistência perinatal, ela é baseada num contexto maior, né, assim, baseado nas políticas públicas de humanização do cuidado ao recém-nascido e à gestante, do Ministério da Saúde. Então, a gente tem ações e condutas e rotinas norteadas por várias premissas, que vão desde a organização do espaço, a forma, o fluxo do acolhimento a essas gestantes, são gestantes cardiopatas, hipertensas, que têm alguma comorbidade, né, durante a gestação, alguma intercorrência clínica durante o parto, e bebês prematuros, extremos, bebês com alguma patologia, né, alguma intercorrência clínica nesse período perinatal. Então, nós já atendemos uma clientela bastante específica, como uma referência mesmo nesse cuidado integral e norteado por essas políticas de cuidado humanizado a essa clientela. E nós nos vimos, né, nessa perspectiva com um grande desafio, porque uma das ações que norteia o nosso trabalho, né, uma das diretrizes que norteia o nosso trabalho, é a inclusão da família no cuidado, né, assim, a importância da inclusão na família do cuidado, onde a família ela não é apenas visitante ao bebê que se encontra internado numa UTI neonatal, ela é participante, ela é considerada ela tem uma participação ativa no cuidado a esse bebê, e existe toda uma estrutura de cuidado que vai, de alguma forma, facilitar e favorecer com que essa família possa se sentir incluída, né? Então, do ponto de vista psicológico, dos aspectos psicoafetivos, né, nós temos várias ações, vários programas de inclusão da família, desde os avós quanto os irmãos. A gente tem um programa de acompanhamento dos irmãos aos bebês recém-nascidos. Nós temos um alojamento
onde as puérperas, né, as mães dos bebês da UTI, podem permanecer 24 horas, no sentido de incentivar o aleitamento materno, a presença da mãe, o vínculo mãe-bebê, dos pais do bebê, enfim, toda uma política de amparo mesmo a essas famílias, para que, né, pensando na constituição psíquica desse bebê, na possibilidade dessa família se sentir incluída e participante, e tentando amenizar esse afastamento que se dá, né, por conta de uma internação, a necessidade de uma internação de um bebê, por exemplo, numa UTI neonatal logo após o nascimento. E a gente se viu aí diante desse grande desafio que é justamente para a gente poder proteger essas famílias, esses bebês, e a própria equipe, né, multiprofissional, nesse momento de Covid, é uma grande restrição da circulação dessas pessoas e da participação dessas pessoas. Então, foi um grande desafio pensar em como criar novas ações, em como criar novas formas de incluir essa família, né, mesmo com o afastamento e com essa restrição necessária, né, não só dentro da instituição, né, assim, no sentido também da família poder compreender essa medida como uma proteção, porque, enfim, né, a gente tentou minimizar a circulação dentro da instituição hospitalar, né, então, assim, as visitas foram criadas de uma forma intercalada dos pais ao bebê, por exemplo, na UTI neonatal. A gente foi criando algumas estratégias para que essa família continuasse se sentindo incluída, ao mesmo tempo com toda a proteção necessária num tempo de pandemia, né? Tinha algumas famílias com muita dificuldade de circulação na própria cidade, né, por conta né, problema da disseminação, do contágio, a própria quarentena, né, a recomendação do isolamento. Então, assim, foram muitas ações e muito com o intuito de pensar em como adotar essas mudanças sem perder de vista essa premissa da importância da inclusão da família no cuidado, né? Assim, sem que essa separação precoce, pais, família, bebê, sem que fosse de ordem traumática, talvez, né? Ou tão devastadora como, né, poderia ser num momento como esse. Nós fomos denominados uma maternidade de referência para o acompanhamento no Covid, então nós tivemos casos de gestantes, puérperas e bebês que tiveram foram positivados para a Covid-19. Então, a gente implementou também toda uma ação institucional e hospitalar, no sentido de poder organizar esses espaços e essas rotinas de cuidado. Mas eu acho importante marcar, assim, que de alguma forma todos foram afetados pela situação, né, pela pandemia do Covid, mesmo os pacientes que não foram diretamente acometidos pela doença, né, assim, porque toda essa organização trouxe um impacto emocional muito grande para todas as famílias, para os bebês que não puderam ter os seus pais ali como antes, para a equipe. Então, assim, foi um desafio muito grande. E as ações, né, a gente tomou várias ações diante disso, desse novo cenário aí. Tivemos uma busca ativa na literatura, no sentido de poder compreender os efeitos, os impactos em todos os campos, né, de ação da doença, né, e no que ela poderia prejudicar a saúde do bebê, da gestante. Então, nós, enfim, a partir de vários estudos e discussões entre equipe, nós percebemos, por exemplo, que o aleitamento era possível, o aleitamento materno, que não havia transmissão vertical né, entre mãe e bebê, mesmo uma mãe positiva. Parece que na literatura internacional, inclusive, houve só um caso onde ainda ficou interrogado até que ponto foi de fato uma transmissão vertical ou foi alguma contaminação no momento da coleta do exame. Então, a gente conseguiu favorecer e garantir que essa mãe pudesse, mesmo uma mãe positiva, a gente teve casos, né, de puérperas
positivas para a Covid, que puderam cuidar do seu bebê minimamente, né, assim, com a mediação de uma outra pessoa, no cuidado direto ao bebê, mas que puderam amamentar o bebê, por exemplo, que foi um grande desafio, e que a equipe pôde sustentar e garantir que era uma medida de proteção, inclusive favorável à saúde do bebê, né. Nós fizemos toda uma organização espacial no sentido das incubadoras terem um distanciamento de 2 metros entre os leitos. A gente teve o caso de alguns casos. Eu acho que está dando uma interferência no meu áudio. Alguns casos também que ficaram em isolamento. Enfim, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Tivemos, enfim, casos de gestantes que sofreram diretamente, né, foram acometidas pelo Covid, que ficaram em isolamento e que a gente pôde analisar caso a caso a necessidade e importância de ter algum familiar presente. A gente teve, inclusive, um caso de uma gestante que teve uma perda gestacional, estava com Covid, e a gente permitiu a presença do pai logo após, né, o procedimento, enfim. E foi muito importante, foi uma intervenção da psicologia, no sentido dela poder... sim, esse pai também tinha sido positivo, isso foi também... enfim, investigado antes, né, para ele não correr nenhum risco maior, mas, assim, a gente tentou o tempo todo criar ações que pudessem, né, oferecer algum tipo de acolhimento e amparo a essas pessoas que estavam no afastamento do bebê, né. E nós criamos um programa que a gente chamou de Família Presente, no sentido de tentar minimizar esse afastamento, principalmente no contexto da UTI neonatal. Nós tivemos algumas mães que ficaram internadas, inclusive algumas em estado grave, no CTI, e que não conheceram o seu bebê, né, conheceram no primeiro momento através da visita virtual, né. A gente mandava algumas mídias, a gente teve casos de mães em que a própria mãe falou com o bebê, mandou canções, né, com a sua voz para o bebê. Foram momentos muito importantes, assim, no sentido de minimizar esse impacto emocional desse afastamento, né, desse isolamento. E na medida em que essa mãe se recuperou, ela pôde frequentar o UTI neonatal e assumir os cuidados do bebê, né. Nós tivemos alguns casos de pacientes que sofreram perdas de familiares durante a internação, seja na gestação. Eu atendi um caso de uma gestante que perdeu o pai e perdeu uma madrasta num intervalo de 1 mês, e estava em franco luto, né, trabalho de luto, com muita dificuldade de elaborar esse luto, porque estava no momento de gestar um bebê, né, e não podia contar com a sua família, né, assim, não pôde ritualizar, fazer os rituais de despedida, diante de uma perda tão significativa, né, então eu fico imaginando os impactos também emocionais, enfim, né, por esse isolamento, um sentimento de muita solidão, né, nesses relatos, um sentimento de muito desamparo, mais do que um isolamento físico, um certo isolamento social, né, principalmente nos casos dessas pacientes que precisavam estar internadas no hospital. A gente teve casos de óbito, um outro fator emocional que eu acho que interferiu muito aí nessa nova dinâmica aí, dessa realidade do Covid, foi nos casos de perdas, de óbitos, né, neonatais, em que não necessariamente por Covid, mas que muitas dessas famílias, muitos desses pais não puderam contar com uma rede de suporte durante tanto o adoecimento desse bebê, né, quanto após o óbito desse bebê, né, assim, então esse luto aí foi meio
afetado diretamente por essa falta de rede, né? E a equipe ocupou um lugar muito especial nesse momento. Assim, muitas vezes a equipe de saúde estava ali funcionando como a mediadora aí, né? Assim, como a única testemunha da história daquele filho para aquela família. E para finalizar, meu tempo está acabando aqui, eu queria falar assim do quanto que, de alguma forma, a equipe também pôde se integrar, pôde criar recursos para lidar com essa situação. Acho que a fronteira entre o cuidador e o paciente ficou muito tênue aí nesse momento, então acho que todo mundo se deu conta da sua vulnerabilidade, da sua finitude, né? E eu acho que isso, no primeiro momento, causou um impacto muito grande, mas isso também serviu para criar uma rede maior, né, de solidariedade, um canal de comunicação maior entre as equipes, de apoio, de cuidado a quem está ao lado, e eu espero muito que isso se reflita no cuidado ao paciente de uma forma geral. Bom, acho que é isso, acho que meu tempo terminou, fui super rápido. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado a você, Catarina, por ter respondido ao convite e ter trazido para nós a experiência lá na maternidade. Eu passo a palavra, então, agora para Mariana Rabelo. Boa tarde a todos. A minha experiência foi muito particular, eu acho, está sendo ainda, né, em relação ao atendimento dos pacientes com coronavírus lá no UPI. A gente criou um projeto na residência, né, que se chama Setor de Urgências Subjetivas, e a gente estava inserido no plantão geral do hospital, a gente estava começando um trabalho com a questão das urgências no hospital, quando o UPI se transformou num hospital de referência para os casos de coronavírus, né? Então, a equipe que estava responsável pela organização desse atendimento aos pacientes lá no hospital, que é chamada de comissão de crise, que são instaladas nos hospitais, né, nesses momentos, chamou a nossa equipe e a equipe da UDA de psiquiatria para poder montar um projeto de assistência psicológica, tanto para os pacientes quanto para os familiares e para os profissionais dessas novas enfermarias que foram sendo criadas, né? São enfermarias de adulto que eu estou falando, né? Que as neonatais, tanto enfermaria quanto UTI, que a Catarina acabou de falar, e as pediátricas, a Andrea vai falar. Então, no começo foi... Quando eu pensei no que eu ia falar aqui, eu acho que eu montei um roteiro muito objetivo e eu acho que não estava transmitindo exatamente o que tinha sido a minha experiência, né? Porque foi um começo muito difícil, assim, eu acho que estava todo mundo com muito medo, né, de estar no hospital nesse momento e, ao mesmo tempo, a psicologia foi muito convocada porque a própria equipe que estava lá trabalhando percebeu os impactos psicológicos, né, que esse novo cenário estava trazendo. E aí foram muitas demandas chegando para a gente, como eu falei, né, de, olha, os profissionais vão sucumbir, os pacientes estão ficando deprimidos, a gente está recebendo ligação de família muito desesperada. Então, a gente se reuniu e montou um projeto que a gente chamou de Psicovid, que tem essas 3 frentes de atendimento, né? E aí, para a gente específico, ficou mais à tona o atendimento aos pacientes e aos familiares dos pacientes internados nas enfermarias, porque foi conversado que, primeiro, são os pacientes que têm mais condição, né, de atendimento, porque os pacientes no CTI muitas vezes estavam entubados, não conseguiam interagir, e porque no CTI tem um maior risco de contaminação também, né? Então, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo no hospital, né, foram, no decorrer desse tempo, criadas 5 enfermarias para adulto e 5 CTIs.
que não tinham uma equipe, né, de psicologia a priori, porque foram novos setores construídos mesmo. Eram enfermarias de outras especialidades que se transformaram em enfermarias para pacientes com coronavírus. Então, também foram surgindo muitos protocolos, como a Catarine falou, assim, em relação ao Conselho Federal de Psicologia, equipes da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, da Fiocruz, foram se reunindo para dar algumas direções desse trabalho nesse momento, que era muito novo para todo mundo, né? E aí, uma das primeiras frentes que a gente teve foi em relação às visitas virtuais aos pacientes, porque uma coisa que chegava muito para a gente era que os pacientes se encontravam como se estivessem num presídio, assim, eles estavam completamente confinados, sem contato com a família, e muitas vezes a internação é abrupta, né, urgente, então não tem esse tempo de se preparar. A própria equipe nesses setores, ela não pode ficar o tempo todo presente com os pacientes, né, porque precisa usar todo um equipamento de proteção, enfim, quanto mais tempo ali, mais exposto está o profissional, então muitas vezes o paciente ficava sozinho mesmo, e a gente sabe da importância, né, do paciente ter o contato com a família, de ter, enfim, alguma familiaridade naquele ambiente que é tão hostil, né, a princípio. E é um trabalho que também não é simples, a gente teve que ter reunião com a Comissão de Infecção Hospitalar, ver como que a gente poderia fazer, né, conseguir celulares, conseguir chip para os celulares, assim, a cada vez que a gente se propunha a fazer a visita, a gente tinha que se atualizar sobre o quadro clínico do paciente, porque às vezes de um dia para o outro o paciente estava bem, às vezes não está mais em condição de receber visita, ou estava na enfermaria e foi para o CTI. Então, a gente precisava sempre se atualizar, né, em relação a isso, para poder entrar em contato com a família, realizar um acolhimento a essa família, saber como que eles estavam lidando, né, com aquela internação. Muitos familiares estavam num estado de desespero mesmo, assim, porque, enfim, tudo que a gente escuta na mídia, né, sobre esse vírus, o potencial letal, as pessoas estão muito assustadas e é muito difícil saber que você tem um parente que está internado com essa doença, que você não pode ver, e eles recebem, né, diariamente o boletim dos médicos, mas o contato faz muita diferença, né? Acho que tanto para os pacientes quanto para os familiares a gente recebeu um retorno muito positivo, assim, deles poderem ter esse contato, né, de poder ver, mesmo que através de um vídeo, assim, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas é como se eles acreditassem no que os médicos falaram, né, sobre o quadro daquele paciente, só quando eles viam, assim, a imagem. E isso para o paciente também era muito importante, né, de ter algum contato familiar no meio de um setor de muito isolamento, né. E então, nesse contato que a gente fazia com as famílias, a gente também oferecia continuidade, né, do acompanhamento psicológico para os familiares que mostravam essa necessidade. Alguns foram acompanhados por algum tempo, né, e outros não demonstravam essa necessidade. E a gente fornecia o atendimento psicológico aos pacientes, né, que estavam vivendo na pele, né, tudo isso que a gente tá ouvindo falar sobre esse momento, e muitos ficavam muito ansiosos, né, com a internação, com muito medo de morrer, enfim, com uma tristeza, né, com muitos pacientes a gente atendia na enfermaria depois da internação do CTI. Em média, os pacientes ficam internados por 20 dias, mas a gente chegou a receber paciente que ficou 3 meses internado no CTI, então muitos a gente recebeu um estado de confusão mental, né, internação no CTI, as medicações, enfim, o isolamento social provoca isso. Então, um dos nossos trabalhos era também acolher essa experiência, né, como que foi isso
para esses pacientes eles poderem elaborar enquanto falam com a gente de alguma maneira como foi passar por isso, né? E, para além disso, foram as 2 enfermarias lá para reabilitação de pacientes que foram internados tanto no CTI quanto nas enfermarias, mas que já negativaram o coronavírus, né? Então, uma enfermaria onde a equipe consegue estar mais presente, né? Tem um trabalho mais de perto da fisioterapia, da fono, dessa reabilitação. A própria psicologia consegue estar mais vezes, né? Porque na enfermaria a gente não pode ficar entrando toda hora, enfim, não pode entrar mais de uma vez por dia, tem todo um cuidado específico. Então, nessas enfermarias, os pacientes conseguem ter esse cuidado mais próximo da equipe e das próprias famílias, né, que passam a poder visitá-los. E, para disso, assim, uma outra demanda que chegou para a gente logo no princípio foi em relação aos óbitos, né? A gente tinha uma preocupação com isso, porque a gente imaginava que seria uma quantidade grande e num momento muito difícil, né, onde essa família está afastada do paciente, onde os rituais foram todos modificados, né, os velórios, o enterro não pode ter uma quantidade grande de gente, o caixão precisa ser fechado, então todo esse processo de luto tem uma particularidade que preocupou a gente, né? Então, a gente montou o que a gente chamou de plantão de notícia difícil, e todos os dias a gente estava, de segunda a sexta, né, a gente estava disponível para acompanhar essas notícias de óbito e acolher, né, esses familiares e tentar, de alguma maneira, ajudar eles a falando um pouco dessas perdas, né, desses familiares, encontrando maneiras de se despedir, que às vezes é escrevendo uma carta, enfim, cada um ia inventando uma maneira de poder estar perto, de se despedir, né, desse familiar que não pôde se despedir pessoalmente. E a gente também teve um acompanhamento com os próprios pacientes que a gente acompanhava, né, durante a internação, que enquanto estavam internados tinham perdido pessoas da família, assim, isso aconteceu bastante. Algumas famílias resolveram contar enquanto o paciente estava internado, né, através das próprias videochamadas, e outros preferiam esperar a alta porque tinham medo da notícia mobilizar muitos pacientes e disso atrasar a alta. Então, a gente acompanhava na alta do paciente quando a família solicitava, né, essas notícias. E, com isso, a gente também oferecia o atendimento posterior, né, tanto para os pacientes que demonstravam ainda alguma questão, né, que precisassem de um acompanhamento psicológico, quanto para essas famílias, né, que perderam seus familiares lá no Pedro Ernesto. Eu estou falando até um pouco no passado, porque o momento que a gente está vivendo, assim, que bom, está muito diferente, né, disso que eu falei do começo, que foi um momento muito conturbado, de muita demanda, assim, de todas essas frentes que eu falei, era muito atendimento aos familiares, aos pacientes, muito acompanhamento de notícia de óbito, e agora a gente está lá no hospital, em relação aos adultos, né, só com uma enfermaria e 2 CTIs, então essa quantidade, assim, de demanda de trabalho com os pacientes COVID diminuiu, ao mesmo tempo que as outras demandas foram retornando, né, das outras enfermarias e com as internações que estavam suspensas, mas eu acho que é uma notícia que traz um pouco de alívio, né, que um momento, acho que mais agudo desse trabalho lá no hospital a gente acredita que já tenha passado, né? Estamos agora retomando um pouco das atividades anteriores das outras enfermarias e continuamos atuando nessa enfermaria de
coronavírus, né? Acho que é isso, por enquanto. Seu microfone está desligado. Obrigado. Obrigado, Mariana. Passa a palavra agora para André Albuquerque. Boa tarde. Queria agradecer a CIT e ao DASP o convite para participar desse encontro. Esse convite foi muito bem-vindo, porque representou para mim uma oportunidade de parar e pensar sobre tudo que foi na pediatria desde o início da pandemia. Eu comecei essa reflexão relendo as minhas anotações das supervisões feitas com os residentes e os residentes de psicologia, né? E lendo todos os relatos que elas fizeram sobre cada atendimento. Eu tinha uma expectativa uma expectativa que não estava clara, mas que estava presente, que eu encontraria nessas notas alguns registros relativos especificamente à experiência de ser paciente COVID ou acompanhante de criança COVID, de medo de contágio no próprio hospital. Essa minha expectativa era muito baseada no que eu vejo na mídia, no que eu tenho lido na literatura sobre atendimento e de conversa com colegas, né? Como acabamos de ouvir, Mariana e Catarina. Eu fiquei um pouco surpresa, eu não encontrei praticamente nada relativo a isso, a minha expectativa. Eu encontrei umas poucas observações que diziam respeito a um questionamento, às vezes, do motivo de uma criança estar internada no espaço reservado a pacientes COVID, sendo que o teste da criança era negativo, e algumas questões relativas ao relacionamento com a equipe, em função do receio de contágio, né? Tanto as enfermarias de pediatria, COVID e não COVID, quanto as UTIs pediátricas, elas permitiam a presença da mãe como acompanhante, mãe ou pai, né? Então, a criança ficava o tempo todo acompanhada. E essas queixas vinham dos pais. Bom, quando eu não encontrei nada, eu resolvi conversar com os residentes que estão diretamente em frente, e eu pedi para uma delas me contar, fazer uma retrospectiva de como tem sido esse período de trabalho desde o início da pandemia até agora. E, de novo, os relatos não me trouxeram nenhum destaque à questão do Covid. Todas elas mencionaram que, no início do trabalho, elas tiveram algum conflito entre o medo do contágio e um desejo de plano na linha de frente. Mas isso foi só num primeiro momento. E o que elas relataram dizia respeito muito mais a uma mudança no fluxo de trabalho, na dinâmica de atendimento e na relação com a equipe como um todo, que nesse momento estava um pouco mais tensa. Bom, esses relatos eram muito diferentes do que eu esperava, como são diferentes do que eu ouvi agora da Catarina e da Mariana. E isso me intrigou. E eu fiquei pensando em qual o sentido, quais os motivos dessa presença tão pequena do Covid no que me foi relatado. Um primeiro aspecto que eu considerei foi o fato da enfermaria e da UTI pediátricas, elas em momento nenhum terem ficado lotadas. Elas houve Covid, houve pacientes com maior gravidade, que foi necessária internação em UTI, mas todos eles tinham um bom prognóstico. Não houve essa explosão que talvez fosse esperada. E isso provavelmente devido à menor incidência do Covid na população infantil.
e dos sintomas serem mais leves, de forma geral. Nesse aspecto, é interessante fazer um contraponto entre a preparação para lidar com a pandemia na pediatria e a experiência vivida da pandemia na pediatria. Embora essa pandemia fosse esperada, todos nós sabíamos que ela ia acontecer, ela chegou como uma surpresa. De uma hora para outra. Ela chegou de um dia para o outro. Um dia eu cheguei lá e já era uma pandemia. De uma hora para outra, começou a haver uma intensa movimentação para liberar isso da enfermaria, dando alta a todos os pacientes que pudessem ter alta, num critério bastante alto nesse momento, reorganizar os espaços de atendimento, criando espaços Covid e não Covid, e de se construir novos fluxos de trabalho, novos protocolos de assistência e de uso de EPI, e a redução do contágio. Esse momento inicial, que é meados de julho, né, foi um momento de muitos confrontos entre diferentes pontos de vista sobre as condutas e decisões tomadas, de como organizar o trabalho. Eram confrontos entre os diferentes membros da equipe que discutiam qual o melhor caminho a ser seguido. A minha impressão é que, nesse momento, prevalecia uma fantasia antecipatória do que viria a acontecer. E talvez esse tenha sido o momento de maior angústia. Talvez. Me parece que as discussões da equipe acerca dos rumos a seguir, pensadas o tempo todo no pano de fundo por esse conflito entre se proteger e proteger a sua própria família e o desejo e a necessidade de prestar assistência aos pacientes. De alguma forma, presente para todos. O momento da pandemia é o momento em que o outro é visto como agente de contágio, como alguém que me coloque em potencial de vida, o que me exigiria um afastamento. E esse outro, ele inclui tanto pacientes quanto os colegas de trabalho, já que todos e cada um pode estar contaminado. Ainda no momento inicial, houve, de certa forma, um redimensionamento das preocupações da equipe. Havia uma sobrecarga de trabalho, o desconhecimento, a limitação da disponibilidade de equipamentos de EPI, o receio de contágio. E isso tudo contribuiu para que os profissionais privilegiassem os procedimentos estritamente técnicos e essenciais. E, com isso, foi relegado a segundo plano questões psicossociais e as questões referentes à interação profissional-paciente. Isso foi muito difícil na equipe da pediatria, que, ao longo de todo o tempo, ela sempre se mostrou muito atenta a essas questões. Então, isso foi um diferencial muito grande, foi uma surpresa. E uma surpresa que refletiu de imediato no modo de inserção da equipe de psicologia na saúde mais ampla. A proposta inicial que nos foi feita era que o atendimento da psicologia só fosse mediante demanda da equipe. A antecipação de que haveria falta de EPI para todos os profissionais teve um papel importante nessa decisão, nessa proposta, assim como a necessidade de se reduzir o número de pessoas na enfermaria. Isso exigiu um processo delicado de mediação e manejo para que as residentes pudessem manter seu trabalho, não apenas mediante demanda da equipe. Um fato foi muito marcante para o empenho das residentes em manter o trabalho como era. Um dia, a pedido da equipe, uma residente entrou no setor Covid
para atender um único paciente. Mas, já que ela aproveitou para atender outros também. E nesse dia, as mães falaram muito sobre o quanto estava sendo difícil essa internação. A tensão, digamos, inerente à hospitalização de um filho, né, as restrições às visitas e a possibilidade de circulação pelo hospital e fora do hospital intensificou de forma muito significativa o estresse vivido pelas, na medida em que limitou muito a possibilidade de momentos de distração, distanciamento desse ambiente hospitalar. Nessas circunstâncias, a relação com a equipe é mais difícil para as mães. Elas, algumas vezes, se mostraram ressentidas com o que elas percebiam ser um distanciamento dos profissionais, um contato muito restrito da equipe com elas. A minha impressão, a ideia de precaução de contato, se fez muito intensificada nesse momento, o que provocou efeitos na experiência do paciente. A percepção era que os profissionais tinham um certo receio de contágio e, por isso, se mantinham muito afastados. Mas isso fazia com que elas, as mães, se sentissem muito mal, porque elas eram o motivo desse receio. Elas estariam provocando um mal-estar na equipe. Disso, esse pouco contato, na visão das mães, reduzia o acesso dela às informações. Então, elas tinham dúvidas sobre as condutas que eram definidas. Por exemplo, por que a criança estava no espaço Covid se ela era não Covid? Por que o resultado do teste deu negativo e eles não foram não Covid? Uma outra questão, assim, para as mães, a internação na UTI, a transferência para a UTI, é sempre um sinal de que o filho agravou muito. E algumas vezes não era assim. Algumas vezes a criança ia para a UTI por uma questão mais de logística. A criança precisava de ter mais fisioterapia e havia maior disponibilidade de atendimento pela fisioterapia na UTI do que na enfermaria. Era transferida para a UTI, tinha vaga lá, para ela ter uma melhor qualidade de assistência nesse quesito. Mas não queria dizer que ela estivesse realmente muito grave. Mas essas explicações nem sempre são feitas de forma clara para os acompanhantes, que ficavam muito ansiosos. Então, a gente tinha, por um lado, uma equipe muito sobrecarregada, algumas vezes não fornecendo essas informações espontaneamente. E, por outro lado, mães muito tensas, que por algum tipo de inibição ou timidez, elas não perguntavam ativamente o que elas queriam saber, elas ficavam mais quietas. Com isso, ficava, por um lado, equipes sobrecarregadas, muito cansadas, e que qualquer tarefa a mais para elas, nem que fosse uma conversa, era isso. E, de outro lado, mães que, muito tensas, sentiam que qualquer conversa a menos era um excesso. Era uma situação que favorecia muito o estresse das mães junto com relação à equipe. Esse momento mais tenso foi no início da pandemia. Na medida em que o tempo foi passando, as coisas foram se adequando, digamos assim. Aos poucos, dificuldades encontradas pelos residentes de psicologia foram sendo contornadas e foi possível retomar o trabalho de uma forma mais regular, embora de uma forma diferente do que era feito anteriormente na enfermaria. Devido à restrição de circulação de profissionais, o trabalho passou a ser feito muito mais com caráter mais
atual em regime de plantão. Perdeu um pouco a continuidade que nós tínhamos, pela necessidade de ter um número menor de residentes atendendo tanto as enfermarias, as 2 enfermarias e as 2 UTIs. De forma geral, houve uma certa adaptação, tanto da equipe como um todo, quanto dos pacientes, a essa nova realidade. E, de forma geral, o clima geral ficou menos tenso. Revisitando esse percurso, nesse momento, eu poderia pensar que a fantasia antecipatória do que seria a rotina da pediatria durante a pandemia se mostrou mais grave e mais assustadora do que a realidade da pandemia na pediatria, que, nesse momento, e eu quero enfatizar o relatada. Eu não sei se foi a realidade vivida. Isso me leva à minha segunda hipótese. Nós ainda estamos no momento de se viver a experiência pandemia Covid. E talvez essa experiência ainda não tenha sido processada o suficiente para poder estar inserida num discurso com toda a sua intensidade. Que talvez, num momento posterior, isso mude. Talvez as lembranças desse período sejam outras, talvez, inclusive, mais intensas do que o que me foi relatado nesse momento. Mas isso nós só vamos saber num tempo depois. Então, agradecer a Andréia também, e, portanto, né, agradecer muito a Catarine, Mariana e Andréia. Por outro lado, agradecer ao DASP, né, agradecer a Cíntia e a Raquel, a oportunidade da gente poder, né, ter esse momento para fazer uma certa reflexão, né, para dar uma pausa, né, assim, nesse trabalho que, né, que elas apresentaram sendo desenvolvido no hospital em diferentes frentes, né, e poder pensar um pouco sobre essa experiência, não só, né, como está no título, né, assim, que nos ensina alguma coisa, né, sobre a realidade dos familiares dos pacientes Covid-19, em particular a realidade, né, dos familiares dos pacientes Covid-19 internados, né, assim, em enfermarias e CTIs. Acho que fica, né, como um elemento importante, né, dessa experiência, né, assim, o fato de ter sido, né, assim, um episódio abrupto, né, de ter sido uma chegada abrupta e que num primeiro momento, né, no primeiro momento convocou, né, assim, todas as baterias no sentido, né, de responder a uma urgência sanitária, né, uma pandemia, e aí essas medidas de isolamento, né, a supressão, né, assim, das visitas, a supressão, né, de acompanhantes. Então, no primeiro momento, é como se tivesse esse fator vigorando, né, e tudo visava responder a isso, até que eu acho que no segundo momento, né, se verificou, né, assim, se verificou as dificuldades, o sofrimento que esse arranjo, né, assim, que passou a prevalecer no hospital produzia também, né, e aí acho que nesse momento a psicologia aparece, né, assim, em diferentes frentes um pouco, né, para tentar oferecer uma resposta a isso, né. Eu acho que é interessante também saudar, assim, o fato, né, de que no UP, né, de um modo geral, né, assim, os psicólogos foram bem recebidos, né, assim, para estarem trabalhando nas enfermarias, CT de Covid, né. Eu sei que em alguns momentos, e mesmo em outros hospitais, né, isso não foi tão simples, né, assim, ficou
ficou um pouco uma ideia de que, né, de que para estar ali dentro e para, né, para poder estar despendendo, né, assim, o uso de, né, dos equipamentos de proteção e tal, então seriam só as funções essenciais, né, assim, então em algum momento a psicologia não parecia, né, uma função essencial numa situação de que, né, onde se precisava responder muito mais a uma urgência, né, assim, e eu acho que de alguma maneira essa experiência abrupta e breve, rápida, né, assim, ela deixa algumas questões também com relação, né, para nós, né, psicólogos, para nós que estamos no hospital, assim, um pouco com relação, acho que tem alguma coisa que se pôde transmitir mais, é a minha impressão, com relação a justamente a nossa função no hospital, a nossa função né, nos ambientes de internação, nos contextos de internação, né, então acho que é alguma coisa para a gente seguir pensando, né, sobre o que esse momento também, enfim, né, enfatizou ou colocou em cena com relação a isso, né? E no nosso caso, por exemplo, né, o trabalho mais próximo da Mariana, claramente, né, assim, é um episódio que um pouco, né, de alguma maneira, abriu portas, né, digamos assim, também para o trabalho da psicologia no hospital, né? Assim, não sei o que vocês pensam disso, né, se alguma de vocês quer comentar, né, um pouco, pegando um pouco por esse viés, né, do que fica para nós também, né, assim, para a psicologia, e também dizer que está aberto para perguntas, caso alguém, né, caso alguém da audiência, né, também esteja interessado em conversar aqui conosco. Eu acho que, de forma geral, os profissionais de saúde foram, como um conjunto completo, de uma valorização social que eu acho importante e que eu torço para que permaneça pós-pandemia, né? Principalmente, eu destacaria a presença da enfermagem, que ficou muito à frente. Com relação à psicologia, eu acho que sim, também houve uma abertura de espaço para se ampliar a atuação em todos. Eu acho que para profissionais, para pacientes, esse momento foi um momento em que houve maior espaço para o reconhecimento desse trabalho da psicologia, da importância de se ter esse trabalho no âmbito regular, nas instituições de saúde. Bom, uma pergunta. Catarine, Mariana? Mais alguma coisa? Então, bom, então eu só, né, volto a agradecer a oportunidade de a gente estar aqui nesse debate, né, oportunidade concedida pela equipe do DASP e agradecer a minhas colegas psicólogas, né, lá atuando no hospital enfim, né, também pela riqueza da reflexão e da experiência que elas puderam, né, de alguma maneira transmitir aqui, certo? Então, muito obrigado também, né, por aqueles que acompanharam, né, essa discussão e espero que ela possa ser retomada, né, assim, em outros fóruns, tá bom? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.